Hoje, 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Aí, em 1969, eles tiraram o ciclamato do mercado nos grandes países, os países do primeiro mundo, e aí surgiu o aspartame, que é pior que o ciclamato. Então tem muita gente que tem acidente, tem muita gente que tem dor de cabeça, e não sabe, é o adoçante. Você é o que a sua comida comeu. Meu convidado de hoje é cardiologista, é nutrólogo, é famosíssimo nas redes sociais, na medicina em geral, Dr. Laí Ribeiro. Mineiro de Juiz de Fora, não posso deixar de dizer isso. Não pode. É formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, também sou formada pela Federal, maior orgulho meu. Isso. Nós vamos falar do açúcar e adoçante para começar a conversa. Dr. Laí tem uma frase que eu adoro, que é o lado amargo do açúcar. É isso mesmo. Primeiro eu quero dizer do prazer de estar aqui com você. Imagina, o prazer Tenho boas lembranças de você na época lá do Sem Censura. É verdade. Eu estive lá inúmeras vezes. Muitas vezes, graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui de novo. Que bom que estamos de novo, num meio novo de comunicação que você está sabendo usar muito bem. Você também. Estou tentando. É. Eu assisti uma aula do Dr. Laí e fiquei muito impressionada com os malefícios do açúcar e do adoçante. Bom, cheguei à conclusão que é melhor o açúcar. É mesmo? Deixa eu te falar. O açúcar, a história do açúcar começou na Polinésia. Da Polinésia foi para a Índia. Da Índia foi para o que é hoje Irã, né? Pérsia. Depois foi para a África. Foi para a Europa e veio para as Américas. Na época era chamado de ouro branco, que era uma coisa raríssima. Só as pessoas muito ricas podiam fazer ouro de açúcar. Com o advento da escravatura e da escravidão, barateou o preço. Então todo mundo começou a usar. E com isso adoeceu o mundo. Pelo seguinte, quando você ingere um açúcar, seja ele qual for, ele imediatamente aumenta a glicemia. Ele aumenta o açúcar no sangue. E no momento que você aumenta o açúcar no sangue, você aumenta também a produção de insulina no pâncreas. O pâncreas é avisado que o açúcar está alto, ele começa a produzir insulina. Só que você imagina, eu tenho uma pistola para dar um tiro, eu tenho uma metralhadora e o cara fala assim, dá um tiro só com a metralhadora. Eu falo, não tem jeito, na hora que eu trisco aqui, sai 20 tiros de uma vez. O pâncreas é assim, ele dispara a insulina sempre mais do que precisa. Aí a insulina sobe, o açúcar baixa, aí você tem o contrário, você tem a hipoglicemia. E aí libera o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, tudo isso que você come, engorda, né? E engorda. O cortisol engorda, a insulina engorda. Então, o que acontece? Você agora está pondo um açúcar na boca e está ficando estressada, sem saber. Porque você agora teve a insulina que subiu e você teve o cortisol que subiu. E é uma verdadeira montanha-russa. E você vai, e aí vem a fome, aí você vai e põe mais açúcar, e você vai fazendo isso, e no fim você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica. Sabe aquele seu vizinho lá de Juiz de Fora, que deixava o rádio alto, que no começo que te incomodava, mas depois você acabou esquecendo aquilo fazia parte do cenário, lembra? Então, a mesma coisa acontece aqui. Quando a insulina fica alta, no começo o receptor responde, depois ele fala, você vai ficar alto, não vou dar bola para ela não. Aí ele não responde mais. É como se acostumar com aquela música alta. Aí você pôr mais alta ainda para incomodar. A insulina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o pâncreas chega uma hora, chuta o pau da barraca. Fala, não aguento ficar produzindo 24 horas por dia, não. Aí vem o diabetes. Então olha que interessante. Quando você fica diabético, muito antes de você ficar diabético, às vezes 10 anos, você já tem a insulina aumentada. Então, o diabetes tipo 2, que é 96% dos casos, ele advém de um excesso de insulina. Não é de falta de insulina, é um excesso de insulina. E a gente não pode detectar isso no exame de sangue? Pode detectar. A maioria dos exames... glicada que aumenta? Não, isso é depois. A maioria pede só a glicemia. Você tem que pedir a glicemia e a insulina em jejum. E tem um detalhezinho. É o jejum de 8 horas e não de 12. Então, quando eu vou fazer a insulina e a glicemia,
Se a pessoa ficar 12 horas sem comer, o resultado vem mais baixo. E aí você faz que não tem nada. Nossa, cheio de cilada. É cheio de cilada, Nós chamamos, é conhecido como nome de erros pré-analíticos. A pessoa, como ela vai fazer o triglicérides precisa de 12 horas, ela aproveita e fica 12 horas. Só que para a glicemia e para a insulina tinha que ser 8 horas. Então muita gente está doente aí e não sabe. E a gente faz tudo junto. Faz tudo o exame junto. completo, colesterol total, Exatamente. frações, faz tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. E com 12 horas de jejum. Esse é outro problema. Então o que acontece? O consumo de açúcar foi aumentando. Para você ter uma ideia da estatística americana, em 1700, o americano ingeria 2 kg de açúcar por pessoa por ano. Em 2010, tem estado como o Mississippi que ingere 80 quilos por pessoa por ano. Caramba! Ou seja, aumentou 40 vezes. E o corpo não sabe mais o que fazer. Tudo tem açúcar. Tudo tem açúcar. Eu assisti a aula do Laí, fui para minha geladeira, olhei tudo. Tudo. Depois eu anotei a sua aula inteira, tá aqui com ela toda anotada. Sim. Toda anotada. O que pode? Pode comer maçã e laranja, o xarope de milho, anterro, sei tudo assim, porque aprendi com você. Fui para a geladeira, tudo tem açúcar. Tudo tem alguma coisa, xilitol, frutose, sacarina, ciclamato, combinação. Mas vamos começar falando do açúcar, da cana-de-açúcar. Tá, o açúcar de verdade. O açúcar, chamar açúcar de mesa, que o nome próprio é sacarose. Então, a sacarose, ela se apresenta de vários modos. Você conhece o açúcar mascavo. Conheço. Você conhece o açúcar demerara. Você conhece o açúcar cristal. Sim, você conhece o açúcar refinado. E você conhece o açúcar de panificação, que é aquele bem... de confeiteiro que a gente chama. Confeiteiro, isso mesmo. O açúcar de confeiteiro. Então, à medida que você vai do mascavo para o de confeiteiro, o estrago é cada vez maior. Porque primeiro você vai tirando todos os nutrientes. Segundo, você vai acrescentando aditivos para ficar branquinho, bonitinho, daquele jeito. E terceiro, vira caloria vazia, porque não tem nada, não tem nutriente nenhum, só tem caloria. Então o organismo vai gastar nutrientes para metabolizar aquilo, entendeu? Então, se você for usar açúcar, o conselho é usar o mascavo? Bom, agora vamos menos pior, mas tem um detalhe. Infelizmente o mascavo brasileiro, ele está contaminado com fungo. Entendeu? Então, o modo como nós o armazenamento no Brasil é muito precário. Então, se você tiver uma fonte direta de alguém que produza e venda para você, tudo bom, mas se você depender do geral, ele ficou armazenado 1 ano, 2, e aí contamina com fungo. E fungo é um problema muito sério, né? Muito sério. É outro problema sério no mundo, é o fungo, porque o fungo é muito mais inteligente que a bactéria. É difícil de você tratar, e você pega uma micose, que chama, né, de fungo, é um problema para você curar. Então, eu ficaria com demerara, que é o menos comprometido aí, ainda tem nutrientes. Quem quer escolher açúcar, né? E não tem nenhuma predisposição para o diabético, porque hoje 13% da população americana é diabética e 30% é pré-diabética. Então, praticamente metade da população tem problema. Se continuar do jeito que está, o Brasil vai virar um país só de diabéticos. Se continuar na mesma população. Você consegue eliminar totalmente o açúcar? Porque eu vi também você falando nessa aula que fizemos uma pesquisa de 10 pães, né? Todos tinham açúcar. Não, deixa eu te falar. Você está se referindo ao xarope de milho. Então tudo tem açúcar. Em 1957... Quer dizer, o demerara seria a melhor possibilidade entre os açúcar super moderado. Entre açúcar. Isso que eu vou falar agora é outra coisa. É o seguinte, em 1957, eles criaram um produto sintético chamado xarope de milho com alta concentração de frutose. Quem inventou isso foram os japoneses. Eu brinco que como o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, ele teve que se render para os Estados Unidos, eles quiseram dar o troco. A vingança será maligna. A vingança. Então, levar o Nixon para se reeleger, nos anos 70, uma das campanhas dele era fazer o alimento ficar mais barato. E o xarope de milho, ele custa menos da metade do açúcar. Caramba. Aí espalhou. Aí entrou nos Estados Unidos, engordou todo mundo. Os Estados Unidos exporta hoje o quê? Material bélico, aviões, entretenimento,
e alimento, e um alimento sem fibra, é o chamado fast food, para não poder congelar, não ter menos pesado, mais leve, para transportar. E o que aconteceu? O Japão agora tira o seu pela culatra. Há 4, 5 anos atrás foi aberto no Japão pela primeira vez, em Tóquio, o primeiro hospital de cirurgia bariátrica. Quer dizer, o japonês também engordou com alimento americano. Então esse high fructose corn syrup, esse xarope de milho rico em frutose, como ele é muito barato, o que o fabricante faz? Que é o que você estava falando dos pães. Eles pegaram 32 pães salgados nos Estados Unidos, foram ao supermercado e compraram 32 pães. E foram analisar, e desses 32, 31, Leda, tinha xarope de milho. Ou seja, era um pão doce, mas depois colocava um sal, enganava o seu paladar, você pensava que era pão, você está pensando que está comendo um pão salgado e está comendo pão doce. Você vai e come uma salada num restaurante, mas tem um molho. Tem. O molho tem. Que é o melhor da salada. Então, por isso, então, o molho tem. Então é muito difícil sair fora. Eu vi um post seu dizendo que não tem pão na minha casa, é verdade? Não tem pão na minha casa, é verdade? Eu não como, a Eliana não come, até as visitas comem quando vão lá. Se você for lá, vai ter bom se você quiser. Mas nós, no dia a dia, não comemos. E substituíram por alguma coisa? Eu substituo por ovo cozido e maçã cozida. Então, o meu café da manhã é assim, você cozinha 2 ovos, você põe a água para ferver, quando a água está fervendo, você coloca os ovos. Se o ovo ficar deitado no fundo, ele é fresco. Se ele ficar no fundo, em pé, ele é semi-fresco. Se ele boiar, você tem que jogar ele fora. Muito simples. Então, ele ficou lá no fundo, ou deitado, ou em pé, ele é para ser cozinhado. Aí você cozinha ele por 7 minutos. Por que 7 minutos? Porque o ideal seria você comer o ovo cru, mas só que tem salmonela. Então você pega uma infecção por salmonela, você termina no hospital. Então os 7 minutos é o suficiente para matar a salmonela, caso ela exista, e para não desnaturar as proteínas. Porque se eu deixar um ovo cozinhar 2, 3 horas, ele não tem mais propriedade nenhuma. Tudo foi destruído. As vitaminas foram destruídas. Agora, a água é fria ou quente? Não, você primeiro ferve. Ferver. Depois que ela ferveu, tá borbulhando, é que você bota aí o ovo. você coloca o ovo e marca 7 minutos. Tá. A mesma coisa você faz com a maçã. Você pega a maçã, você tira o miolo dela, porque a semente tem veneno. Tá? Você comer todo dia. A semente tem muito uma coisa chamada lectina. Você tem que... A lectina, a planta faz o seguinte, o predador, quando vai pegar a presa tenta sair correndo dele, não é verdade? Só que, coitada, as plantas não saem correndo do predador. O que elas fazem? Elas criam veneno, por exemplo, o passarinho não comer a semente tem uma substância chamada lectina que o passarinho não gosta. Então ela está se defendendo. Só que isso também pode prejudicar a gente. Então o que você faz? É a proteção dela para você não comê-la. Aí o que você faz? Você cozinha a maçã por 7 minutos, aquela lectina é destruída, aí a pectina começa a ser liberada, aquela maçã agora ela tem uma ação muito grande como fibra, porque na era paleolítica, há 10 mil anos atrás, nós ingerimos entre 200 e 300 gramas de fibra por dia. Hoje, quando você encontra alguém que ingere 15, já está bom. Então aí você já comeu a fibra do dia e ali só a Eliana pode te contar o que tem lá. Ela tem um carrinho assim com 3 andares e ali eu coloco sem exagerar, umas 28 coisas diferentes. É curcumina, é urucum, é canela, é moringa, é assim vai. É azeite de oliva. Isso você usa nas suas refeições. Esse é o meu café da manhã. No seu café da manhã? Eu ainda coloco. Você coloca essas coisas todas na maçã? Ou no ovo? Não, eu faço assim. Eu corto o ovo. Hein? É comprimido? Não, querido. É natural? Tudo natural. Tudo não é pó. É tudo pó. Eu jogo pó e é tudo pó. Joga em cima. Vai fazendo aquela montanha. E dá para comer lá sem enjoar? Não, dá para comer, que isso. É gostoso. E o café, ele tem óleo de coco e ele tem manteiga ghee. Tá. Que é uma manteiga especial. Eu sei, que é manteiga sem lactose. E pode ir ao fogo, né?
Pode ao fogo, pode. Não pode assim, fritar, você pode fritar com a guia. Eu já estava com medo de estar errando no cozinhar. Você não pode fritar com azeite de oliva, porque o azeite de oliva é um ácido oleico, que é o que predomina. Quando ele cai na frigideira, por causa da temperatura da frigideira ser muito alta, ou no forno, ele vira laídico e ele não é bom para a saúde. Então você pode. Azeite só cru. Você pode cozinhar, não, você pode até cozinhar com ele, porque não passa de 100 graus. Tá. A água não passa de 100 graus cozinhando no fogão. Mas você não pode nem fritar, nem levar ao forno. Não pode refogar o arroz nele, então. Não pode refogar o arroz dele. Tá bom? Mas pode refogar na manteiga aqui. Não, sim, na manteiga aqui você pode usar à vontade, sem problema. Tudo que você quiser. Você Agora eu pode adorei seu café da manhã. Então pegou a maçã. Eu pensei que você jogava só uma canelinha nela. Não, você joga tudo em cima. Eu jogo ali, mas é muita coisa. Não dá nem para falar aqui. É muita coisa. É impressionante. E come 2 ovos e uma maçã. E uma maçã cozida. E toma café? E toma o café com óleo de coco e com manteiga ghee. Com manteiga ghee, tá. Tem um nome esse café, Tem. né? Bulletproof Coffee. Bulletproof Coffee. Café à prova de bala. Tem até um livro, né? Tem. Eu conheço o autor. Você conhece o autor? Conheço. Casado com uma médica e um endocrinologista, e eles bolaram isso e eles fizeram um mercado enorme nos Estados Unidos. Ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro. Bom, voltando ao açúcar. O açúcar a gente já decidiu que é o demerário, né? Tá bom. Se quiser usar, e se não tiver predisposição diabética, né? Tudo está na dose, né? Se você comer demerara o dia inteiro também faz mal. Vai dar uma confusão. Bom, xarope de milho, que a gente estava falando, que é péssimo e que está disseminado. Péssimo. O xarope de milho, ele é quebrado em glicose e frutose. Tem xarope de milho 45, 55, 65 e 90. Nossa. Tipos diferentes. Por exemplo, o xarope de milho 90, ele tem 90% de glicose, de frutose e 10% de glicose. Caramba. Agora eu vou puxar outro paradigma, que assusta geralmente as pessoas. A pessoa pensa que só porque a palavra frutose tem a ver com fruta, pensa que é do bem. E frutose é do mal. Frutose é um veneno. Quando Deus fez o veneno frutose, ele fez o antídoto, que é a fibra. Uma coisa é você chupar 6 laranjas, não tem problema nenhum. Vai o bagaço junto, entendeu? E pode comer a laranja mesmo. Exatamente. Que é o ideal. Tá, que é o ideal. Agora, outra coisa é você pegar 6 laranjas, espremer, fazer o suco, colocar num copo e tomar o suco de uma vez. Aí o problema, aquilo vai direto pro fígado. Vou te falar por quê. Porque a frutose, nenhuma célula do corpo aceita. Eu não quero. Ela vai pro fígado para ser metabolizada. Só ele aceita. Sabe como é que chama uma substância que ninguém quer e vai pro fígado? Tem um nome, medicina, chama veneno. Então ela vai pro seu veneno. Aí só que no fígado, muita gente não sabe disso, ela é metabolizada na forma de gordura. Então você fala assim, eu não como gordura, você toma suco de laranja toda hora. É a mesma coisa. Aí só que é pior ainda. Só que ela chega lá, ela aumenta o ácido úrico. E o ácido úrico aumenta a pressão. Você fica hipertenso, porque está com o ácido úrico elevado. Não é o elevado do laboratório, não. Porque os dados laboratoriais, quando você faz exame de sangue, é para doente. Não é porque só doente que vai no laboratório fazer exame. A estatística que eles têm lá. Fazer exame. Escuta, a estatística que eles têm lá é de doente. Então, eu entro numa que eu vou saber que eu estou ótima fazendo exame de sangue. Ótimo entre os doentes. Dentro dos parâmetros, mas eu estou ótima entre os doentes. Entre os doentes. Ai, meu Deus. É isso aí. Entendeu? Outra descoberta. Uma atrás da outra. Meu Deus. Quer dizer, então, e o ácido úrico ainda dá gota, essas coisas não dá? Dá gota e causa a síndrome metabólica, que vai ter pressão alta, que vai ter obesidade abdominal, que vai levar a infarto do miocárdio, vai levar a acidente vascular cerebral, predispõe a câncer, tudo isso causado pela frutose. Então, quando eles criaram o High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho rico em frutose, na realidade eles criaram um veneno. E esse veneno está engordando o mundo todo. Está disseminado mesmo, todo mundo usa e é um pesadelo, então. Não. Então, seria interessante nesse aspecto a gente começar a conversar. A palavra é cacofônica, mas é FODMAP. FODMAP, que é uma coisa muito importante. Eu citei outro dia, você deve ter visto, que a maioria fala, nunca ouvi falar nisso lá e deve estar inventando.
Se você entrar no Google e digitar FODMAP, tem mais de 6 milhões de citações. Se você entrar no Google científico, que chama Google Acadêmico, tem mais de 3.900 artigos. Se você entrar no PubMed, tem mais de 250 artigos científicos. E se você... que é isso? Vou chegar lá. E se você for no Amazon.com, tem mais de 200 livros sobre o assunto. E esse assunto nem chegou ao Brasil ainda. Vamos soletrar FODMAP. O F é fermentable, fermentável. O O é de oligo, o D é de di e o M é de monossacarídeo e o P é de polióis. Traduzindo para você, o que é o FODMAP? São açúcares que são fermentáveis quando estão no intestino. Começa a fermentar. Então, a frutose fermenta, o galacto-oligosacarídeo fermenta, os polióis fermentam, o sorbitol, o manitol, o xilitol, tudo óleo. Não serve nem o óleo. Não serve nem, principalmente para quem tem intestino irritável, que hoje é 1 em cada 5 brasileiros, é 20%. Não é só quem tem intestino irritável, quem tem doença de Crohn, quem tem retocolite ulcerativa, ou seja, quem tem distúrbio digestivo, tá? Não pode fazer uso desses. Então hoje tem a chamada dieta sem FODMAP, dieta baixa em FODMAP, onde na sua dieta não pode constar esses elementos. Só não pode constar nenhum adoçante. Nenhum adoçante desse grupo aqui. Desse grupo aí. Mas não tem nenhum outro. O sacarina você também diz que não. Não, nós vamos discutir. Não, só porque a única coisa que sobra é você fazer com adoçantes tipo ervas, tá? O que é stevia? Stevia é uma delas. Amarga. Pois é. Hoje tem a coisa mais doce que a natureza produz, chama talmatina. Não sei se você já ouviu falar. Talmatina é uma fruta africana. Tá. Ela chega a ser 6.000 vezes mais doce que o açúcar. Então a talmatina, uma pitadinha de talmatina junta com a stevia, tira o gosto amargo da stevia. E já tem isso no mercado? Tem, se não tem, você vai na farmácia de manipulação, eles manipulam. Aí você sabe, eles têm com essa forma. Eles manipulam a combinação da stevia com a talmatina. É uma opção. É uma opção. A outra opção é não colocar nada, né? Mas assim, nunca mais comer nenhuma sobremesa também é complicado. É tudo, mas é o que eu estou te falando, tudo depende da dose. Você faz, lá em casa a gente tem, com os netos, nós temos o dia da contravenção. A gente vai, né? A gente vai pro shopping, a gente vai no McDonald's, uma vez por mês, uma vez cada 45 dias, é o dia da contravenção. Isso aí pode ser feito. Aí vai você não pode do hambúrguer ao brigadeiro. Então, pode. E acabou. Você não pode fazer isso todo dia, mas uma vez de vez em quando você pode. Aí mata a vontade. O que determina o veneno é a dose. Agora, tem uma coisa chamada agave, o nome assim, como é que chama? Agave, você fala o que é o agave? Não presta não. Agave é um cacto do deserto, ele tem uma seiva que é muito rica em frutose. Por um período da medicina, acreditava-se que agave seria a solução. Hoje nós sabemos que nós temos que evitar a agave. A agave também não é bom. Dizia-se que o ciclamato dava câncer. E aí a gente achava que era porque ia a sacarina entrar ou vice-versa, que era uma coisa de mercado, mercadológica. Isso, mas não é, não. Deixa eu te falar. Isso começou... O primeiro adoçante que apareceu é chamado edulcorante, né? O primeiro edulcorante, que é o adoçante artificial, que apareceu foi a sacarina. A sacarina tem a chamada doença da sacarina, que é publicado, a diarreia, a dor de cabeça. Então, ela veio por um período, ela vem de um tolueno, que é uma matéria-prima para fazer tinta, então você já começa a ver que não deve ser muito bom, porque foi feito para tinta agora, tá? Mas que quem estava fazendo a tinta, pôs o dedo na boca, estava doce. Aí eles resolveram, esqueceram da tinta e lançaram a sacarina para adoçar. E ela ficou naquela história, ninguém deu muita bola e tal. Aí veio o ciclamato. O ciclamato, eles estavam desenvolvendo um remédio para úlcera e apareceu, de repente também deu doce. Tudo é assim, por acaso. E aí eles resolveram colocar o ciclamato. Só que o ciclamato entrou nos Estados Unidos e logo mostrou que dava câncer de bexiga. Aí eles tiraram. Tem dos 190 países que acompanham isso, só 53 tem ciclamato, o Brasil é um deles.
Os outros todos, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, não tem ciclamato mais. Foi banido em 1969. E por coincidência... A gente tem nas latinhas de suco, nas latinhas de refrigerante, no Brasil tem. Associada a sacarina. Eu li os rótulos depois da sua aula. Então, aí em 1969 eles tiraram o ciclamato do mercado nos grandes países, os países do primeiro mundo, e aí surgiu o aspartame, que é pior que o ciclamato. O aspartame é uma combinação de um éster metílico com o ácido aspartico e com um aminoácido chamado fenilalanina. Vamos por partes, como diz o Jack o Estripador. Então vamos começar. O etil vira metanol. E metanol vira formol. Formaldeído, que é veneno. Você fala, mas só 10%. 40% é ácido aspartico, que vira aspartato, que é uma excitotoxina. A criança ninguém consegue controlar na escola na segunda-feira, porque ela comeu aspartame. A mãe deu alimento dietético para ela no domingo. O comportamento dela fica agitado. Os refrigerantes todos têm. Isso. E tem o refrigerante zero. Isso. E tem ainda, no aspartame, ainda tem a fenilalanina. Deixa eu te explicar o que é isso. É esse que tem nos refrigerantes. A fenilalanina, ela tem que virar tirosina, para continuar o caminho do metabolismo. Para a fenilalanina virar tirosina, precisa de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que tem gente que nasce sem ela. Sabe aquele teste do pezinho que você faz na maternidade? Uma das coisas que eles procuram é aquilo. Mas nem toda maternidade brasileira tem teste do pezinho. Tá bom? E na minha época não tinha. Na sua época não tinha. Eu não sei se eu tenho ou não tenho. Então, quem tem... Não, você não tem não. Tenho certeza que você não tem. Porque a pessoa que tem predisposição, que tem essa deficiência, toda vez que ela come fenilalanina, a fenilalanina acumula e vira um veneno no cérebro, e o QI da pessoa é baixo. Então eu sei que você não tem. Obrigado. Então, a criança com 8 anos já está retardada. Infelizmente aqui no Brasil a gente descobre essa doença com 8 anos de idade. Não tem volta. Tá. Bom, agora você imagina. Não tem volta? Não tem volta, não tem volta. Agora você imagina, isso aí está colocado em mais de 6.000 produtos no mercado. Você imagina uma criança, ou um adulto, inclusive, que tem esse distúrbio e faz... O que acontece nos Estados Unidos? Você está no hospital, chega uma pessoa e fala assim, eu estava dirigindo o meu carro, de repente tudo virou de cabeça para baixo. Aí você pergunta assim, você toma refrigerante dietético? Tomo. Então está fechado o diagnóstico. É o aspartame. Então a pessoa está dirigindo, já que vi esse caso aqui no Brasil também, e vira, tudo vira 180 graus. Aí você não sabe como é que você vai dirigir de cabeça para baixo. Vira tudo, aí você bate com o carro. Então tem muita gente que tem acidente, tem muita gente que tem dor de cabeça, e não sabe, é o adoçante. E é 600 vezes mais doce que açúcar. Ou seja, uma gotinha adoça uma xícara. Tem uma saturação. Mas a pessoa não sabe disso, ela aperta aquilo e faz um spray. Faz um spray. Então chega uma hora que é viciante. Quando você fica tomando aspartame e tal, depois você vai tomar um café com açúcar, você não gosta. Não, e tem outra coisa, se você parar o aspartame, você tem síndrome de abstinência. Você tem para desmamar é um problema. Entendeu? Às vezes a pessoa para e começa a ter problema. Mas você recomenda parar nem que seja por 10 dias para experimentar tem que parar o sinal. Né? O aspartame. Você vai sentir o aspartame engorda. Olha, a pessoa toma para não engordar. Ele faz se atacar a geladeira à noite. Ele aumenta a sua vontade. Está tudo publicado. Eu falo isso aqui porque se alguém me questionar, eu tenho de onde tirar, mostrar. Não vou inventar nada. Então, ele faz você ter mais vontade de comer açúcar. Ele aumenta a sua vontade de comer açúcar. Agora você imagina os pobres dos diabéticos que estão tomando aspartame. Então todos tomando. Então fugir de tudo que é diet, né? Seria uma alternativa. Mas aí vem a sucralose, né? Vamos lá? A sucralose foi muito interessante. A sucralose tinha no Kingston... É o Splenda. É o Splenda, o mais vendido. No King's College, em Londres, tinha 2 pesquisadores, você imagina a cena. Um britânico e um indiano. E eles têm um sotaque muito diferente. Então eles estavam trabalhando para desenvolver um inseticida. Aí o indiano virou para o chefe dele e disse assim, I got it, eu consegui. E o chefe falou,
tested, ele entendeu tasted, pôs na boca. Falou sweet, very sweet. Aí lançaram como... Esquece o inseticida. Vamos lançar como adoçante? E lançaram. É uma substância que não existe na natureza, porque é uma fusão da frutose com a galactose. A natureza não faz isso. Ou seja, é um ET. Causa muito mal, dá muito problema. E tomou conta do mundo. Para você ter uma ideia, Splenda é o adoçante mais vendido nos Estados Unidos. E é sucralose. É aquele saquinho colorido? Eles são todos coloridos. Não é assim. É um amarelinho claro, é um rosinha azulzinho. Azulzinho de bebê. É bonitinho. É uma coisa ingênua, só que não vai fazer mal para ninguém. Ah, meu Deus. Eu estava na esperança de você dizer que xilitol, essas coisas eram boas. Não, infelizmente. E não é só para isso, não. Eu comprei recentemente, que é caríssimo. Eu esqueci o nome. Mas é um ol também. Se é ol, tudo da mesma família. Tudo família de bandido. Tudo bandido. Então, formação de quadrilha, o ol. Né? Os óis são álcool de açúcar, que chama, tá? Todos eles. Xilitol, manitol, tudo se chama álcool de açúcar. E além deles perturbarem o intestino, principalmente quem tem intestino irritável, eles perturbam a microbiota intestinal. Porque é o seguinte, nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo. Nós temos 10 elevado a 14 bactérias no intestino. Então, hoje, nós sabemos que mais de 80% do nosso sistema imune, por que 10 pessoas entram numa sala, 9 não tem nada e 1 gripa? O vírus estava lá para todo mundo, os outros não griparam porque estava com o sistema imunológico bom. Então, o sistema imunológico predominantemente está no intestino, 80% pelo menos. Então, quando você toma um desses, álcool de açúcar, seja ele qual for, ele perturba a microbiota intestinal. Então, a sua resistência imunológica cai. E o probiótico não ajuda a melhorar? Claro que ajuda. O probiótico, mas não segura a onda do tol. Mas não segura a onda. O probiótico, já que você perguntou, é o seguinte: a microbiota intestinal faz uma diferença enorme na sua saúde. Ela que manda em você. E depende se você nasceu de cesárea ou se você nasceu de parto normal. Faz uma diferença tremenda. Por exemplo, eu nasci de parto normal. Então, na hora que você estava nascendo, você passou pelo canal vaginal da sua mãe. E você pegou a microbiota vaginal que a sua mãe tinha. Agora, se você nasce de cesárea, você pega a microbiota do hospital onde você está internado. Não tem nada a ver com a microbiota de saúde, tem a ver com microbiota de doença. Mas a natureza é sábia e a natureza é redundante. Ela vai te dar uma segunda chance. Quando você amamentar, a sua mãe vai te passar a microbiota. Ufa! Agora, se você nasceu de cesárea e não amamentou, aí você já começa a vida já com prejuízo. Aí você tem que tomar muito cuidado, você vai ter problema intestinal, não é tudo que você vai comer, qualquer coisa que você come desenvolve alergia, você conhece gente, não pode comer nada. Tá. Bom, a boa notícia é que há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falou assim: nós temos mais um órgão. Então agora nós temos mais um órgão virtual, que chama microbiota intestinal. Virou um órgão. É tão importante, talvez o mais importante deles, para manter a saúde. Então, o segredo da saúde está na microbiota. Então, se eu tomar fazer um açúcar, ingerir um açúcar que perturba a minha microbiota, esse açúcar não pode te fazer bem. Seja ele qual for, pode, entendeu? Mas você recomenda o uso de probiótico? Recomendo o uso de probiótico. O probiótico, infelizmente, na faculdade de medicina ainda não é ensinado. Mas probiótico resolve tudo, você não tem ideia. E você pode restabelecer por exemplo, onde é que estão os probióticos? Onde é que você tira ele em casa? De produtos fermentados. Então, se você comer um queijo, por exemplo, fermentado, que não tem lactose, ele vai ter probiótico, entendeu? Se você come então, você acha que deve eliminar os produtos com lactose? Dá preferência ao sem lactose? Dá preferência ao sem lactose. Queijo. Porque lactose é um açúcar. Lactose é açúcar. Entendeu? Lactose é um açúcar que vai quebrar em glicose e galactose. Hoje em dia tem tudo quase sem lactose. Queijo, leite. Ontem eu descobri que tinha creme de leite sem lactose. Eu achei que não tinha, tinha. E tem pessoas que tomam lactase para poder fazer o uso de lactose. São os têm alergia, intolerância. Intolerância. É diferente. Não é alergia, é intolerância.
A diferença é a seguinte... Quem não tem intolerância não deve fazer uso, mas se eventualmente não tem problema comer uma coisa que tem lactose... Mas é assim, a partir dos 9 anos de idade, você começa a diminuir a sua produção de lactose, entendeu? Então, por exemplo, asiático praticamente não tem lactase, negro, raça negra, não tem lactase, entendeu? Então, por exemplo, na Ásia, os países asiáticos, ninguém gosta de tomar leite, não tem esse negócio de leite, porque eles têm intolerância à lactose. Você também acha que leite é só para quem está em... o leite... Os mamíferos são os... o leite é o seguinte, nós somos a única espécie que toma leite quando adulto, de uma outra espécie. Não devemos, não. Tem gente que não se incomoda, né? Mas se você for analisar, não é só a parte da lactose. O assunto é mais profundo, você me perguntou, eu vou te responder. Não é só a parte da lactose, porque é o seguinte, quase 90% do leite é água. Quando você tira a água do leite, sobra a lactose, que é quase 5% do leite, e sobra a proteína, que é 4, pouco por cento do leite. Só que essa proteína, a principal proteína no leite, chama caseína. Então agora eu vou voltar com você na história. Há 10 mil anos atrás, houve uma mutação na caseína. Então, tem vacas que têm caseína 1 e tem vacas que têm caseína 2. Vamos lá que você vai entender. Então, o que aconteceu? As vacas da caseína 2 foram para Marrocos, ficaram na França, foram para a Espanha, foram para a Índia. As vacas que tiveram o polimorfismo da caseína 1 foram para a Holanda, foram para a Bélgica. Então, como o Brasil importa, trouxe o gado leiteiro predominantemente o gado holandês, você imagina que você é produtora de leite. Você tem uma vaca zebu pura, que dá 3 litros por leite, 3 litros por dia. E você tem uma holandesa pura, que dá 70 litros por dia. Você é produtora de leite, você me fala qual que você vai ter no curral. Não tem nem dúvida. Então, a zebu... pela holandesa. Então, a zebu é caseína 2. Então, aquela não tem problema nenhum, você pode fazer o que você quiser. Tanto é que a manteiga ghee, a melhor que tem é a indiana, porque ela é feita com a caseína 2. Você entendeu a diferença? Então, o problema não é só a lactose, o problema é a parte da proteica do processo. Então, aquela caseína 1, ela causa dermatite, ela causa asma, ela causa sinusite. Então, uma criança que está com otite média, você tira o leite, pronto, acabou, está curado. Só tirar o leite. Caramba. A gente falou dos probióticos, queria falar das enzimas, essas chamadas enzimas digestivas. Também são muito aprovadas ou desaprovadas? Muito importantes. As enzimas é o seguinte, você não tem jeito de absorver nada que você não digeriu. Não é o que você come que conta, é o que você absorve. Porque você pode comer e sair nas fezes. Então você precisa, e para absorver você precisa digerir. E para digerir, você precisa de enzimas. É o papel da enzima. Então, por exemplo, o ácido clorídrico no estômago. O estômago tem um pH de 1,8, porque é rico em ácido clorídrico. Você fala, por que o estômago não destrói ele mesmo, já que ele é tão ácido? Porque existe um muco que protege a parte interna do estômago, para não deixar o ácido clorídrico do estômago atacar a parede do estômago. Você entendeu? Só por isso. Mas você imagine que a partir dos 40 anos, isso é descrito, nós todos desenvolvemos o que se chama gastrite atrófica assintomática. Você começa a diminuir a produção de ácido clorídrico. Então a sua digestão vai ficando mais difícil. Aí, se você não tiver o suficiente de ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. Se você não tem pepsina, você não digere proteína. Se você não digere proteína, você não absorve aminoácido. E se você não absorve aminoácido, a proteína vai terminar nas fezes. Entendeu? Outra coisa, são as chamadas enzimas pancreáticas. As enzimas, o pâncreas, ele tanto produz insulina, glucagon, para jogar no sangue, que é a parte endócrina dele, mas ele tem a parte exócrina. Ele tem as enzimas que são jogadas no duodeno. Então, por exemplo, a pancreatina é uma enzima do pâncreas muito importante.
Então, se eu não tenho as enzimas, eu posso comer o melhor possível. Eu vou continuar doente. Então, às vezes, a gente tem que pegar uma pessoa... Eu não vou aproveitar nada. Exatamente. Mas eu tenho uma frase que vai te chocar. É a seguinte: você é o que a sua comida comeu. Olha a profundidade disso. Caramba. Olha só, eles fizeram uma análise, você vai entender. Fizeram uma análise. Depende da vaca Não, depende do que a vaca comeu. Pois é, eu dependo do que a vaca comeu para a carne ser boa para mim, é exatamente. Isso? Caramba, mas isso é uma complicação. Não, mas não é simples. Você quer ver? Eles pegaram vários restaurantes de São Francisco e foram analisar o leite e a carne servida naqueles restaurantes de alto luxo. 69% da carne e do leite servido nesses restaurantes de luxo um dia foi milho. Porque hoje a tecnologia permite você falar, a vaca comia milho. Você vê. Então, na realidade, você está comendo milho. Você está comendo carne, você está tomando leite, mas no fundo você está ingerindo milho. E o milho hoje é transgênico. Então, por isso, olha essa frase agora, o significado que ela tem. Você é o que a sua comida comeu. Isso é muito forte. É muito forte. Não adianta você comprar uma carne e a vaca você tem que saber comia a origem milho do produto que você vai comprar. Exato. Por isso que eu digo, se você tem uma condição financeira, nem todo mundo no Brasil tem, eu sei disso, mas quem tem que comer orgânico. Lá em casa só entra orgânico. Só orgânico. Você gasta 20% a mais, mas faz toda a diferença na saúde. Mas pode não gastar na farmácia, compensar. Na farmácia você vai gastar muito mais. Só é caro. Caro é um dia de CTI no hospital. Isso é caro. É caro pra caramba. É verdade. Né? Então você acha que até a carne deve ser orgânica, né? O frango. Até a carne, o frango, o peixe, tudo tem que ser orgânico. Vamos falar do quê? A gente volta no tempo, né? Porque a gente volta a buscar o fornecedor, né? Exato, quem é o fornecedor. Nossos avós faziam, né? Faziam isso. Exatamente. Não tinha intermediário. Não tinha intermediário. A carrocinha passava com leite vindo da casa da fazenda, não sei quem. Aquele cara que trabalha lá e bebe o leite no peito da vaca é muito diferente do que o leite que você compra no supermercado. Você lembra na sua casa da sua avó ou na sua mãe que ela esquecia o leite lá na cozinha aberto, em meia hora ele estava azedo. Lembra? Lembro. Pois é, hoje você vai no supermercado, você compra um leite longa vida, ele fica 180 dias fora da geladeira, 6 meses. Como é que uma coisa que azeda a qualquer momento pode agora ficar 180 dias fora da geladeira? Você acha que aquele que é o mesmo leite? Não pode ser. Não pode ser. Aliás, essa coisa de durabilidade também, acho que deve ser perigosa, né? Porque você tem pega conservante coisa no supermercado que assim dura 1 ano, né? Você pode usar até, você vai hoje, você pode usar até 2020. Isso não pode ser bom, tem que ter coisa ali. Tem um trilho para o alimento ser bom, quer saber? Quero. Ele tem que ser local, ele tem que ser natural, ele tem que ser sazonal. Ele tem que ser local, porque aí não tem esse negócio do transporte, nada disso. Ele tem que ser natural, não pode ser transgênico, nada disso. E ele tem que ser sazonal, porque se você for comer uma uva que não está na época, uma jabuticaba, o que for, alguém vai ter conservante nela para segurar. E muito agrotóxico. Entendeu? Não, agrotóxico é outro problema que é outro grave no Brasil. O Brasil, per capita, é o número 1 do mundo em uso de agrotóxicos. O pior dos agrotóxicos, falo isso que está publicado nos livros, alguém quiser me processar, fica às horas, é o glifosato. O glifosato, que é o que recebe o nome de Roundup, produto. O glifosato, ele destrói a flora do terreno. Aí aquela flora do terreno agora, como é que uma árvore absorve, como é que uma planta absorve selênio, absorve zinco, absorve cálcio, absorve magnésio do solo? Tem que ter os fungos lá para trabalhar, para colocar de uma forma que a planta absorve. Agora o glifosato vem e mata tudo isso. Então na hora que ele mata tudo isso, aquela terra. Então aqui, agora aquele alimento já não tem a composição nutriente mais. Sem falar que agora ele tem glifosato, que vai destruir a sua microbiota intestinal.
Você entendeu? Vai ficar pior ainda. Né? Quando a gente pensa que não pode piorar, pode. Não, vai piorar. Acho que passando laser agora, que você não vai precisar. Estão lá discutindo lá em Brasília, não sei se você viu isso. Que não vai precisar nem falar que tem agrotóxico mais. Até vão mudar até o nome. Tá? Na forra, poder, né? Poder. Me diz uma coisa, pra gente comer virou uma coisa muito difícil, né? Principalmente assim, fora de casa. Porque é o seguinte... Você vai a restaurante? Não, você evita? Muito raro. Raríssimo. Deixa eu te falar. Porque por conta da saúde mesmo. Por conta da saúde. Você vai num restaurante, você não sabe o que você não sabe a procedência. Você não sabe do óleo. Vamos começar pelo óleo? Pelo óleo. Por exemplo, a maioria dos restaurantes ou cozinha com canola, ou cozinha com um outro óleo vegetal. Entendeu? Soja. Geralmente, você falou, soja. Ou soja ou canola, dá 95% dos restaurantes. Vamos conversar sobre canola um pouquinho? Não. Você conhece... É outra tragédia. Você conhece o óleo de amendoim, não conhece? Conheço. Você conhece o óleo de girassol, não conhece? Sim. Você conhece o óleo de soja, não conhece? Você não conhece o óleo de canola. Você conhece o óleo de canola, não tem o D. Presta atenção. Não existe óleo de canola. Porque canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada colza, C-O-L-Z-A, que é rica num veneno chamado ácido rústico. O criador não deixa o cavalo comer, não deixa a vaca comer, porque morre do coração. Escuta. Então o que eles pegaram? Eles pegaram essa colza e fabricavam óleo lubrificante para motor durante muitos anos. Aí eles pegaram essa planta colza, mudaram ela geneticamente e ao invés dela produzir 55% de ácido rústico, ela produz 5% só. Ficou bem menos venenosa. E o Canadá que fez isso. E o Canadá então resolveu vender ela para os Estados Unidos. E teve que teve um escândalo enorme que eles descobriram, uma corrupção de 50 milhões de dólares. Levou quase 20 anos para os Estados Unidos aprovar o canola. Aí aprovou o canola. E o canola é caro. Então você vai no supermercado e você fala, não, canola tem que ser bom. Óleo de melhor qualidade, mais caro. O veneno vai para casa. Qual seria um óleo legal para quem não pode usar guia? O melhor que eu conheço é o óleo de coco. Esse é o melhor para cozinhar. É o que cozinha lá em casa. É o óleo de coco. Agora, você pode cozinhar com manteiga, você pode usar banha de porco, que a sua avó usava e tinha saúde. Agora voltou isso a ser respeitado. Agora, os óleos vegetais... Foi condenado durante muito tempo a banha de porco. Foi por uma questão de marketing. Que era mais barata, né? Isso aqui eu volto na história. Em 1911, nos Estados Unidos, foi lançado pela Procter & Gamble o óleo Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado. Foi quando começou a desgraça. Porque em 1910 foi inventado na França um processo chamado de hidrogenação parcial. O que é isso? Eu pego um óleo que estraga em 10 dias e faço ele ficar 3 anos na gôndola do supermercado sem estragar. Então você imagina para um produtor de óleo. Então o primeiro da história foi o Crisco. Então lá em 1911 o Crisco foi lançado. Quando o Crisco foi lançado, eles começaram uma campanha contra os óleos animais e contra os óleos tropicais. Então eles começaram a falar mal da banha de porco, começaram a falar mal da gordura do boi, começaram a falar mal do óleo de coco, e aí introduziram como se fosse uma coisa saudável. Aí veio o óleo de soja, aí veio o óleo de girassol, e aí os estragos foram sendo feitos. Aí começou a aparecer infarto. O primeiro infarto do miocárdio descrito nos Estados Unidos foi em 1915, porque não se conhecia. 7 anos depois, o autor que escreveu, o James Herring, ele teve que escrever de novo o mesmo artigo, porque ninguém deu atenção para ele. Não existia. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3 mil pessoas de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. Caramba. Por quê? Porque abusou do açúcar e começou a cozinhar com óleo vegetal. Tem que ser pela boca, porque é o que todo mundo faz. É o comum a todos. Comer. Então quando você sai num restaurante, você fala assim, que óleo que eles cozinham? Você vai checar,
pergunta por metro. Não adianta. Ou é soja, ou é canola. Entendeu? Então o negócio é evitar mesmo. É evitável. Se correr, o bicho pega, se o bicho come, é duro, hein? Não é duro de bancar? É duro de comer saudável. Agora, essa né? diz que você é o que a sua comida comeu, É perfeito. Você é o que a sua comida comeu. Isso. É para pensar mesmo, né? É profundo. Não é o que você comeu, que a sua comida comeu. É muito mais complicado. É muito mais complicado. Vamos fazer uma pausa e gravamos a parte 2 a seguir? Tá bom, tá então, certo. Tá. Então, ó, você se liga nessa aqui, dá like, curte, compartilha e a gente volta com o próximo vídeo daqui a pouco. Daqui a uns dias. Valeu? Até mais.